Prepare-se para conhecer um dos finais mais sombrios da história real. A morte de Henrique VIII, o monarca inglês que governou com punho de ferro, desafiou o Papa, criou sua própria igreja e enviou duas de suas esposas à execução. Um rei que se via como quase divino, mas que terminou seus dias em um estado de degradação física e mental tão repugnante que até seus mais fiéis cortesãos se afastavam, incapazes de suportar o fedor que emanava de seu corpo. A cena final desse soberano que marcou para sempre a Inglaterra é um retrato cruel da fragilidade humana diante do tempo. E hoje vamos revelar em detalhes como o rei mais temido dos Tudor se despediu da vida, deixando para trás não apenas um império, mas também uma história de dor, doença, loucura e decadência. Henrique VIII nasceu em 1491 e, ao subir ao trono com apenas 17 anos, era considerado o príncipe mais belo da Europa. Alto, atlético, com cabelos ruivos e um porte que impressionava em qualquer cerimônia, encantava embaixadores e nobres estrangeiros que o descreviam como um homem de aparência quase angelical. Mas essa imagem imaculada contrastava brutalmente com seu fim. O primeiro golpe contra sua vitalidade veio em 1536, quando, durante um torneio de justa, o cavalo real caiu sobre ele, esmagando sua perna direita. O rei ficou inconsciente por horas e, embora tenha sobrevivido, a ferida nunca cicatrizou. Com o tempo, transformou-se em uma úlcera crônica que supurava constantemente, exalando um cheiro pútrido que nem os perfumes mais caros da corte conseguiam disfarçar. Essa lesão não apenas o atormentava com dores lancinantes, mas também marcou o início de sua decadência física e psicológica. A ferida na perna foi apenas o começo de uma série de tormentos. O rei, que antes caçava, participava de torneios e era visto como símbolo de vigor, perdeu mobilidade rapidamente. Preso em seus aposentos, por longos períodos, começou a ganhar peso de forma descontrolada. Sua cintura, que na juventude media cerca de 89 centímetros, ultrapassava mais de 1 metro ao final da vida. Ele se tornou tão obeso que precisou de engenhocas especiais de roldanas para se locomover pelos corredores do palácio, e as portas foram alargadas para permitir sua passagem. Registros da época indicam que consumia cerca de 5.000 calorias por dia, principalmente de carnes, tortas gordurosas, vinho e cerveja. Legumes quase não apareciam em seu prato. Essa dieta, somada à inatividade, acelerou seu colapso físico. O outrora príncipe elegante havia se transformado em uma figura grotesca, cada vez mais dominada pela dor, pela frustração e por um temperamento instável. Se a deterioração física já era chocante, sua transformação psicológica foi ainda mais assustadora. Após o acidente, Henrique se tornou progressivamente paranoico, desconfiado de todos ao seu redor. Antes um governante estratégico e calculista, passou a ter explosões de fúria, muitas vezes injustificadas. Ordenava execuções com base em suspeitas infundadas, inclusive de amigos e conselheiros que lhe haviam sido leais durante anos. A paranoia chegou ao ponto de ele acreditar que estava constantemente sob risco de envenenamento. Por isso, exigia que servos provassem seus pratos antes de cada refeição, e seus utensílios eram inspecionados minuciosamente. Seu comportamento errático aterrorizava a corte, onde um simples olhar, mal interpretado, podia significar a morte. O poder absoluto que exercia se tornou um fardo não apenas para seu reino, mas também para si mesmo, pois o transformava em prisioneiro de medos e ilusões cada vez mais intensos. Com o avanço das doenças, o corpo de Henrique se tornou um campo de batalha. Além das úlceras purulentas que corroíam suas pernas,
Os estudiosos modernos acreditam que ele sofria de diabetes, gota, hipertensão e insuficiência cardíaca. Alguns historiadores sugerem até a possibilidade de sífilis, embora essa hipótese seja contestada. O fato é que sua saúde era um tormento constante. Os médicos da época, sem conhecimento adequado, aplicavam tratamentos desastrosos, cauterizações com ferro em brasa, ungüentos à base de mercúrio e arsênico, além de sangrias regulares que apenas enfraqueciam ainda mais o monarca. As feridas se tornaram tão graves que, segundo relatos, os ossos ficavam visíveis através da carne apodrecida. O odor que exalava de seu corpo podia ser sentido a várias salas de distância. A presença do rei, antes majestosa, havia se transformado em uma experiência repulsiva, até mesmo para os que lhe deviam lealdade. Nos últimos anos de vida, o Castelo Real tornou-se uma prisão de dor e silêncio. Henrique mal conseguia se levantar sem ajuda. Seu corpo imenso era movido com grande dificuldade, e o ar do palácio era pesado pelo cheiro de gangrena. Cortesãos, obrigados a permanecer em sua presença, escondiam o nariz em lenços embebidos em perfumes para suportar o ambiente. O rei alternava momentos de fúria extrema com períodos de melancolia profunda. Às vezes gritava e amaldiçoava seus servos, outras permanecia imóvel, perdido em pensamentos obscuros. Seus delírios incluíam conversas com esposas mortas, como Jane Seymour e Ana Bolena, cujas execuções ele próprio havia ordenado. Dizia-se que o fantasma de Ana o atormentava em seus sonhos, lembrando-o das consequências de sua tirania. Era como se cada decisão cruel de sua vida voltasse para assombrá-lo em seus últimos dias. Quando a morte finalmente se aproximou, em janeiro de 1547, Henrique tinha 55 anos, mas aparentava muito mais. Inchado, doente e atormentado, passou os últimos dias com febres recorrentes e dificuldade extrema para respirar. Seu corpo já apresentava sinais avançados de septicemia, resultado das infecções que corroíam suas pernas e vísceras. No dia 27 de janeiro, o arcebispo Thomas Cranmer foi chamado para sua cabeceira. O rei já não conseguia falar, mas ao ser perguntado se morria na fé cristã, conseguiu apertar a mão do arcebispo em sinal de confirmação. Horas depois, nas primeiras horas de 28 de janeiro, Henrique VIII deu seu último suspiro. O homem que desafiara Roma, que mudara o destino da religião inglesa e que havia reinado por quase 4 décadas, partia não com glória, mas cercado por um ambiente de decomposição e desespero. Mas sua morte não encerrou a cena grotesca. Devido ao tamanho colossal de seu corpo, foi necessário construir um caixão especial para comportá-lo. O processo de embalsamamento, rudimentar para os padrões da época, envolvia a remoção das vísceras e o preenchimento com ervas aromáticas, mas não foi suficiente para conter a rápida decomposição. Durante os dias em que o corpo aguardava o funeral na abadia de Sion, o caixão começou a vazar fluidos cadavéricos. Esses líquidos escorriam pelo chão da capela e, segundo relatos da época, cães vadios chegaram a lamber a substância pútrida. A imagem de um dos monarcas mais poderosos da história, reduzido a uma carcaça violada por animais de rua, é uma das mais impactantes e humilhantes já registradas sobre um rei. Uma ironia cruel para alguém que sempre se considerou acima de todos. O funeral ocorreu semanas depois, em 16 de fevereiro de 1547, no Castelo de Windsor. Apesar do cheiro insuportável que ainda emanava do caixão, a cerimônia foi realizada com toda a pompa que se esperava de um monarca absoluto. Henrique foi sepultado na Capela de São Jorge, ao lado de Jane Seymour, a única esposa
que lhe deu o tão sonhado herdeiro homem, Eduardo VI. Mas o destino de Eduardo mostrou que o legado do rei estava longe de ser triunfante. O jovem morreu aos 15 anos, apenas 6 anos após herdar o trono. Suas filhas, Maria I e Isabel I, governariam depois, cada uma deixando sua marca na história. A era Tudor, marcada pelo poder e pelos excessos de Henrique VIII, havia encontrado um fim digno de uma tragédia clássica. Grandiosa em vida, degradante em morte. A morte de Henrique VIII é, até hoje, um lembrete cruel dos limites do poder humano. O rei que se via como instrumento divino terminou dominado por sua própria carne, corroído por doenças, abandonado pelo vigor que um dia encantara a Europa e reduzido a um corpo que exalava morte mesmo antes do último suspiro. Sua história continua a fascinar porque mostra, em detalhes repulsivos, como até os mais poderosos estão sujeitos à deterioração do tempo. O contraste entre o jovem príncipe belo e o tirano obeso e doente é uma das maiores lições da história. Não importa o quanto alguém se veja acima da lei ou da fé, no fim, todos somos iguais diante da morte. E Henrique, em toda sua grandiosidade e grotesco final, permanece como um dos maiores símbolos dessa verdade inevitável.